Olá, pessoal, professora Júlia Andrade falando. Eu vou explicar a vocês sobre o recurso da FGV, né? Trazer para vocês um panorama de como a banca acolhe recursos. A primeira questão que quero mostrar para vocês é o seguinte: vejam só, como é que a FGV, né, ou qualquer banca de concurso pode acolher um recurso, aliás, quem deve, né, protocolar um recurso? A primeira questão que você precisa observar é se você está classificado dentro das vagas ou não. É o passou real, tá? É isso. Se você se classificou, tá? Você se classificou aqui dentro das vagas, tá? Então, ó, aqui nas vagas, você precisa olhar a sua posição. Por quê? Porque a FGV cede a recursos. Então, se você se classificou muito para trás, eu aconselho fazer um recurso para se defender, a menos que você tenha tirado total na redação. Começa uma questão aí. Por quê? Porque em concurso público, infelizmente, o aluno olha a classificação preliminar, ele já coloca no coração dele que ele passou no concurso, costuma até fazer festa. Quando ele vai olhar a classificação final e a banca modificou a nota, e que ele nota, ele percebe que foi empurrado para fora das vagas, o choque é muito grande. Então eu sempre gosto de avisar o pessoal classificado dentro das vagas, que a depender da posição que você estiver, não é? Ah, eu estou ali numa situação periclitante, né? Ou seja, numa posição que eu posso ser chamada a qualquer momento, ou numa posição muito frágil, não é? Então eu tenho que tomar cuidado. Ah, eu passei em primeiro, é difícil, você pode até perder sua posição de primeiro e segundo lugar, mas é difícil você cair daquela posição. Mas se você, sei lá, tem lá 10 vagas e você está em oitavo, nono, décimo, tudo pode acontecer, tá bom? A banca cede a recursos e ao ceder a recursos, né, infelizmente, você pode ter uma notícia ruim. Então é melhor você recorrer da nota da redação para que você possa se defender, ou seja, somar um pontinho a mais, porque se o seu concorrente de trás conseguir recorrer, conseguir ter o deferimento do recurso, ele pode acabar te atrapalhando, tá? Tudo bem? Então eu gosto de avisar porque eu já vi essa história, e depois o aluno quer ir para a justiça, aí já era. E se você não se classificou bem, né? Não tem chances, porque tem que olhar tudo, tá, gente? Tem que olhar a possibilidade de convocações, né? Exteriores ali, ou seja, extraordinárias em relação à vaga. Se o edital vai permitir essas convocações, então você tem que observar essas posições também. Porque às vezes o aluno olha, ele está numa posição X, ele fala, estou muito longe. Mas ele não conhece a natureza daquele órgão público. Então, o Tribunal de Justiça, por exemplo, normalmente é um tribunal que chama muita gente. Aí você precisa ficar espertinho. Peraí, qual que é a tradição de chamamento desse tribunal? Será que a chance de prorrogarem esse edital? Acontece, tá? Por exemplo, acho que foi o concurso da PRF, acho que foi o da Polícia Federal, que eles prorrogaram a validade do concurso e chamou quase todo mundo, tá? Certo? Teve um concurso desse aí que o pessoal se deu bem, o pessoal tava achando que tava fora, né? E de repente, quem tinha brigado ali para ficar numa posiçãozinha melhor, não é? E, gente, é qualquer pontinho vale a pena. Às vezes, décimo de ponto vale a pena, tá? Quer dizer, a pessoa fala, você precisa apenas 0,2 que eu perdi em gramática. Mas 0,2, se você olhar a diferença do lado dos classificados em relação à sua pontuação, você vai ver que muita gente tem nota parecida. Então, quem não se classificou, tá longe, esse aqui pode recorrer do jeito que ele quiser, porque ele só tem a ganhar. Afinal de contas, ele não se classificou muito bem, tá? Não se classificou bem. Essa é a questão. É, Agora, eu não me classifiquei, eu tô completamente fora, né? Aí já complica a vida pra caramba. Mas esse aqui tem a obrigação de correr mesmo com recurso, esse aqui tem a opção, né, de ele mesmo protocolar o seu próprio recurso. Esse que classificou nas vagas, eu sempre falo, se você tá dentro, está ganhando o jogo, qualquer aposta, vou procurar um professor para fazer meu recurso, vá, é investimento para você. Para você é investimento porque você já está praticamente certo. Não se classificou bem, esse aqui faz o que ele quiser da vida, porque não vai mudar muito a natureza do jogo, tá? Honestamente falando. Vamos lá. Qual foi o tema da redação e como a banca analisou, não é, toda a redação para eu saber como que eu posso fazer uma pré-análise minha, tá? Então, vamos supor.
Aqui um tema típico da FGV, né, de ela fazer às vezes várias perguntas e tal. Acontece. Ó, os pais mais tradicionais tinham sempre preocupação de deixar alguma herança para os filhos. E tal herança sempre vinha imaginada com uma boa quantidade de dinheiro ou propriedades. Será esse de fato uma solução para os futuros problemas? É uma das perguntas. Que outros caminhos podem ser adotados nesse aspecto? Qual a melhor herança a ser deixada para os nossos herdeiros? Então veja que a banca te faz três perguntas e a sua redação tem que vir no sentido exclusivo de responder a estas três perguntas. E aí, para a banca analisar a sua discursiva, o que, que ela faz? Aqui ela trouxe para você lá no edital a estrutura, né, as duas partes de análise que vocês no espelho que irão receber, na grade de nota que irão receber, vocês vão notar que a FGV sempre fragmenta a nota, tá, gente? Por exemplo, a abordagem do tema, ela vai contando de um em um, certo? Sempre assim. Ela fragmenta a nota e vai contando de um em um para ver até o momento da sua redação que você escorrega. Peraí, quando a banca nota aqui não abordou o tema. E ali ela te tira um ponto. Então, para você saber se cabe recurso na parte de abordagem do tema, você tem que ficar vigilante em relação a algum momento da sua redação em que você, de repente, não tenha abordado o tema, para você entender qual foi a extração de pontos que a banca fez ali. Ah, a banca me deu apenas 10 pontos, mas em nenhum momento eu saí fora da proposta temática. Todas as partes da minha redação trazem isso, então você deve recorrer, porque você tem direito a mais 2 pontos, né, que ficaram faltantes. Ah, Júnia, a banca me deu 10 pontos, mas eu senti que em apenas um momento eu extrapolei. É o recurso mais inteligente que a gente tem. Quando a gente mostra um momento de erro e diz, olha, somente neste momento pode ter havido, não é, um extrapolar do tema, havido uma digressão, né, que é a palavra técnica que a gente usa, um dos termos técnicos. Então, ali, em vez de você ganhar os 12 pontos para aluno, você está pedindo mais um só, reconhecendo que um ponto você perdeu na linha tal. É o recurso mais inteligente a ser feito em relação ao aspecto abordagem do tema, tá? Então fica a dica. Progressão textual. O que, que a banca observa? Ela vai observar aqui exatamente como que a sua redação se encaminha. Então você tem a introdução, você tem o desenvolvimento. Vamos supor que no desenvolvimento você trabalhou com 2 argumentos e você tem a conclusão. Tudo bem? O que, que a progressão pode trazer para você? Olha, ela tem a ver com o andamento da redação. Então pode ser tanto uma progressão período a período, como pode ser uma progressão parágrafo a parágrafo. Eu vou abordar parágrafo a parágrafo para você entender que é mais simples. O que você respondeu na introdução precisa ser ampliado no desenvolvimento. O desenvolvimento tem que ampliar a sua posição inicial. Suponhamos que a sua posição diante daquele tema seja uma posição em que você diz o seguinte: olha, mais do que dinheiro, os pais precisam deixar algum legado de valor, valor ético para os filhos, um legado de valor de cidadania, de solidariedade, né, ou um legado socioemocional, né, para que os filhos não só, mesmo tendo um valor, saibam administrar bem esse dinheiro, etc. Então, essa ampliação tem que vir no sentido de você demonstrar esse seu posicionamento. Então, nos parágrafos do meio, você vai fazer essa demonstração. Mas qual o erro mais comum, tá? Para você não cair em promessas de recurso que não tem saída. O erro mais comum, por exemplo, ocorre quando você, no entendimento da progressão textual, por exemplo, você está aqui no desenvolvimento 1, tá? Perdão. Se você está no desenvolvimento 1. Então você vai falar sobre o porquê de não adiantar os pais deixarem apenas os bens materiais, tá? Então você vai questionar a ideia de o legado ser apenas material. Ou seja, não compensa deixar apenas bens materiais. Aí você vai mostrando aqui por quê. Quando chega no desenvolvimento 2, você mostra, olha, o certo seriam os pais deixarem valores, mas valores o quê? Virtuosidades, vamos dizer assim, valores virtuosos, tá? Então aqui, né, é o valor, perdão, valor
virtuoso. E aí você volta na questão dos bens materiais. Quando você volta, você perde em progressão. Aí a banca vem, ela está analisando um a um. Acredito que o recorte que ela vai dar seja esse, tá? Aí, o que acontece? Aqui você perdeu. Por quê? Porque a redação não pode ficar voltando, ela só pode ir para frente. A cada vez que ela avança no desenvolvimento, ela tem que trazer um assunto novo. Então você tem que identificar, será que em algum momento eu voltei com um assunto que eu já deveria ter eliminado no parágrafo anterior? Isso é importante. Agora, pessoal, atenção. A conclusão é uma parte do texto em que você volta, porque é a natureza da conclusão. A conclusão precisa reafirmar a introdução. E aí tem uma possibilidade de recurso. Por quê? Às vezes você no meio da redação não voltou em progressão em absolutamente nada, mas a banca tirou ponto. Você tirou ponto. E você só voltou na conclusão. Então você pode mostrar que a conclusão é aquele momento da redação que você reitera, não é? Que você reitera o que foi proposto na tese, ou seja, na introdução, e que não merece prosperar uma extração de pontos ali em progressão textual por conta disso, tá? Mas que no desenvolvimento não, você somente amplia o que você trouxe ali na introdução. Tranquilo? Então, saber esses detalhes ajuda bastante, tá? A parte gramatical é mais difícil de recorrer sozinho, né? Porque você precisa realmente conhecer como que a banca fez conhecer gramática, essa que é a questão. Mas aqui, pessoal, eu confesso a vocês que a banca tira muito pouco ponto. Nem compensa recorrer da parte de correção gramatical, às vezes não. O que a gente vê nas provas da FGV, às vezes tem mais erros gramaticais do que o que de fato ela tirou, tá? Ela sempre pontua menor. Eu confesso, olha, eu tenho 20 anos de trabalho, mais de 20 anos, né? Eu acho que eu nunca vi uma redação que a FGV tivesse tirado mais da gramática, tá certo? Do que merecia. Ela sempre tira menos. Às vezes tem 6 erros gramaticais, ela tira correspondente a 3, tá? E a mesma coisa o vocabulário. É a mesma questão, tá bom? Então essa parte aqui vocês têm menos chances. Então eu falo assim, é mais técnico, óbvio que é, mas sinceramente falando, se você for por isso aqui, a chance é menor, tá? Professora, a FGV reduz nota? Gente, eu nunca vi. Eu falo para vocês, nesses 20 anos eu nunca vi. Eu vi a redução de nota acontecer 2 vezes, mas em outras bancas, mas não na FGV, tá bom? Agora, é claro, eu vou recorrer da parte gramatical então. Eu não arriscaria, dependendo da minha posição, não, porque é o que eu falo. Você, de repente, não vai ter um olhar, né, para você realmente ter certeza, ir para o seu recurso e falar que de fato ali, né, você foi injustiçado. E aí a banca pode pegar na curva, tá? Não, confesso que nunca aconteceu, tá bom? E por fim, gente, professor, como é que eu faço um recurso para FGV? Não é? Se você quiser fazer seu próprio recurso. Se você quiser fazer conosco, embaixo desse vídeo tem a descrição, os contatos do curso para você fazer conosco, tá? O seu recurso. Veja só, recurso da FGV é muito simples, né? Basta que primeiro você vai protocolar por assunto, né? Então, vamos supor que você vai recorrer de progressão textual. Aí você cumprimenta a banca, né? Prezada banca, certo? Na introdução, basta você falar, né? O quanto você tirou e o quanto você quer majorar, tá? Então você diz, olha, na introdução da minha redação, pode ser feita em primeira e terceira pessoa, não tem problema não, tá? Na introdução da minha, perdão, na introdução não. Em progressão, minha redação só alcançou 8 pontos, né? Sendo que o justo seria alcançar 12 pontos, tá certo? Pelos motivos que ora seguem. Então você vai apontar suas razões. O que é apontar razão? Você vai falar, por exemplo, progressão. Não houve em nenhum momento um desenvolvimento, não é? Qualquer tipo de situação que atrapalhasse o aspecto progressivo do texto, a fluidez, né, das informações, etc. Isso só aconteceu na conclusão, mas a conclusão é o espaço para isso, beleza e tal. Se você tiver um livro de redação muito bom que te ajude a fundamentar, beleza, mas a FGV não é tão exigente em relação a isso. Ela só quer que você diga o que aconteceu e por que você acha que você merece, tá? Tudo bem? Perfeito? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês com essas informações.
tá? A banca é muito simples, não precisa ficar dando muita volta. O importante é que você tenha, né? Analise a sua redação, aprenda a analisar a sua redação e construa ali a sua argumentação com verdade, que é o significado maior. Agora, um detalhe: todos os recursos são acolhidos? Não. Às vezes o aluno tem certeza de que cabe para ele, às vezes a gente que é professor também olha, mas a banca não acolhe de todo mundo, porque se ela acolheu de todo mundo, o que, que acontece? Ela tem que mexer muito na fila da classificação. Então dá uma dor de cabeça sem tamanho uma situação dessa, tá? Então eu gosto sempre de falar a verdade para o aluno não sair iludido de uma situação, não é? Achando que tá tudo resolvido, agora eu protocolei meu recurso. Não. É mais uma fase da sua batalha. Perfeito?